Isaías 53. Nós fizemos na última vez que estivemos em Isaías 53 algumas considerações iniciais a respeito desse cântico que está aí no meio da profecia de Isaías e que desempenha um papel fundamental porque é um daqueles cânticos do servo, que apresenta o servo do Senhor, aquele que vai executar as profecias referentes ao povo de Israel, ao perdão de pecados que é colocado aqui, à instalação do reino futuro e tudo mais. Então o servo é um personagem muito importante. A gente fez várias considerações introdutórias aí na semana passada, a última vez que estivemos, faz um tempinho já, sobre a Isaías 53, que na verdade começa no capítulo 52. Maurício, abre aí por favor em outra abinha o capítulo 52, os versículos 13, 14 e 15. Foi uma divisão de capítulos que foi feita de modo errado aí, não foi uma divisão boa, porque cortou o cântico no comecinho. Então, na verdade, o cântico começa no capítulo 52, versículo 13. Vamos ler o cântico inteiro para a gente relembrar aqueles aspectos introdutórios que nós falamos da última vez. E hoje nós vamos estudar só esse versículo 13. Se der tempo, acho que vai dar tempo de estudar o versículo 13 inteiro, mas nós vamos ficar só em um versículo. Os versículos 13, 14 e 15, o finalzinho do capítulo 52, é uma espécie de prólogo do cântico. É uma introdução ao cântico, porque apresenta o resultado do trabalho do servo. Mostra para nós o que vai acontecer quando o servo concluir a sua obra. A gente vê isso no comecinho desse cântico e no final. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Então, esses 3 primeiros versículos são uma introdução. Mostra ali, logo no comecinho, o triunfo do servo, mas mostra que esse triunfo envolve sofrimento. E aí no capítulo 53 a gente tem o detalhamento disso. Mas vamos ler o cântico todo para a gente se familiarizar com a linguagem do cântico e com os temas abordados. Então diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aí está o cântico todo, mas nós hoje vamos estudar só o versículo 13 do capítulo 52, que é a primeira linha aí desse cântico, né? Então, como eu disse para vocês, esses 3 primeiros versículos, os versículos 13, 14 e 15, servem como um pequeno prólogo, uma pequena introdução, porque nesses 3 versículos a gente percebe do que vai se tratar esse cântico. Fala, como eu disse, do triunfo, da vitória do servo. Fala ali que ele será exaltado, elevado e muito sublime. A gente vai ver que isso daqui é uma expressão de vitória, de exaltação. Mas nos versículos 14 e 15 nós vemos o sofrimento que envolve a vida do servo, o ministério, a obra que o servo vai operar, que esse servo que é apresentado, o trabalho dele envolve o sofrimento, ou melhor, o sucesso dele passa pelo sofrimento. E isso é um contraste que vai ficar muito aparente para nós, porque quando nós lemos o comecinho ali do versículo 13, ou quando nós lemos o versículo 13, nós esperamos que a sequência do cântico seja de vitória, de sucesso, de coisas boas. Mas há uma mudança no tom, no conteúdo desse pequeno salmo, porque logo na sequência nós vemos o sofrimento. E você fala, mas como que pode acontecer isso? Ele não vai ter vitória, ele não vai ter sucesso? Então como que o sofrimento se encaixa nisso? E essa estranheza que nós temos é uma estranheza que os discípulos tinham muito mais do que nós até. Os discípulos de Jesus, os judeus, eles tinham uma estranheza também, porque eles imaginavam que o Messias, esse servo, viria em outros termos, de outra maneira. Eles não conseguiam conectar muito bem na cabeça deles a realidade de um Messias que seria vitorioso, mas que sofreria. Na cabeça deles isso não encaixava muito bem, tanto que existem tradições dos judeus que interpretavam o Antigo Testamento como que da seguinte maneira: há um Messias prometido, mas esse Messias ele vai vir para ganhar militarmente, ele vai vir para ganhar a guerra e libertar os judeus. E Israel é o servo sofredor, então não é o Messias que sofre, é o judeu que sofre, é o povo que sofre. Nós até mencionamos isso um pouquinho na semana que tratamos da introdução, porque até hoje os judeus interpretam, alguns rabis interpretam dessa forma. Mas também se desenvolveu uma ideia de que haveria 2 servos, um servo libertador e um servo sofredor, porque eles não conseguiam encaixar essas figuras no mesmo personagem. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e nós sabemos que isso daqui se refere a Jesus, para a gente não tem dificuldade nenhuma. A gente consegue conectar as coisas com muita tranquilidade. A gente vê como que o sofrimento e a exaltação de Jesus andam lado a lado. Então a gente vai começar a ver esse contraste aí, mas hoje a gente vai ver só a parte da vitória, do sucesso, que é como esse salmo de Isaías, né, esse cântico começa. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Bom, vamos olhar aí, então para esse prólogo. O texto começa falando para nós desse servo. Esse servo, como nós já vimos, ele não é novo em Isaías. Ele é um personagem que já apareceu antes. Nós vemos em Isaías vários cânticos dos servos. Nós vimos isso na nossa introdução. E aqui é apresentado mais um cântico sobre esse homem, sobre esse personagem que Isaías apresenta, que é o responsável por executar, por cumprir, por concretizar as várias promessas feitas a Israel.
E quando a gente vê essa expressãozinha ali, servo, essa palavrinha servo, ela é uma palavra comum, e é que a Bíblia emprega ela várias vezes. E essa palavra, quando é colocada aí nesse contexto de Deus falando sobre o seu servo, nós entendemos que é um servo de Deus. Né? O próprio Deus falando, meu servo fará isso, isso, isso. E os servos de Deus, as pessoas no Antigo Testamento, são chamadas de servas de Deus repetidas vezes. Vários homens do Antigo Testamento que nós conhecemos são chamados de servos de Deus. Então, eles têm ali esse nome aplicado a eles, esse título, servos. Eu trouxe aqui alguns. Por exemplo, Abraão é chamado assim, de servo de Deus. Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Josué, Elias, Jó, Jonas. A gente fala Jonas, aquele cara rebelde, então ele mesmo é chamado de servo de Deus. Os profetas em geral também recebem aí esse título como servos de Deus. E em Isaías, o próprio Isaías é chamado de servo de Deus, em Isaías 23. Eliaquim, um outro homem, é chamado de servo de Deus também em Isaías. E o próprio Israel é chamado de servo de Deus. Maurício, abre aí pra gente, por favor, Isaías 41, 8 e 9. O próprio Israel, o povo de Israel, é chamado de servo de Deus. E isso, muitos dizem, é o que justifica o servo de Isaías 53 ser o povo de Israel. Mas o que nós vemos, na verdade, é que esse título é um título dinâmico, porque são aqueles que servem a Deus, é um título dinâmico. E ainda que Israel seja chamado de servo em Isaías, a gente vê uma mudança ao longo do livro que aponta para uma pessoalidade, para uma individualização desse servo, que nós sabemos se estreita na pessoa do Messias. Não é mais o povo, é o Messias que é o servo. Mas Israel é chamado de servo também, olha só. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então a gente vê que Israel é chamado de servo de Deus também. Como eu disse, Isaías é chamado de servo de Deus, Eliaquim é chamado de servo de Deus. Então, você tem vários homens ali, vários até grupos que são chamados de servos de Deus. E essa expressão de alguém que serve a Deus, talvez nós pensemos no primeiro momento, não sei, nós como crentes também, talvez não, mas uma pessoa que lê a Bíblia sem o pano de fundo que nós estamos acostumados, uma pessoa que vê alguém sendo chamado de servo ou de escravo, né, como um sinônimo aí, pode pensar que isso é um título que denigre a pessoa, é um título que diminui a pessoa, ela é uma escrava, ela é uma serva. Mas na verdade na Bíblia é o contrário, os servos de Deus, quando alguém é chamado de servo de Deus, isso é um elogio. Isso mostra que alguém é muito obediente a Deus, alguém que serve a Deus, alguém que tem temor e se torna um padrão, sigam aquele servo de Deus. Então, diferente do que talvez algumas pessoas possam pensar, por não ter esse pano de fundo em mente, quando é colocado aqui a ideia do servo, nós vemos que é alguém submisso às ordens de Deus, alguém que obedece ao que Deus estipula, alguém que serve ao Senhor, alguém que adora ao Senhor, e isso é algo que coloca em alta conta, não que denigre, não que diminui. Tá? E quando nós olhamos para o servo em termos messiânicos, ou seja, quando o servo é associado a esse Salvador de Israel, nós percebemos que o Antigo Testamento associa esse título a outros. Por exemplo, Maurício, abre aí para nós em Zacarias 3:8. Nós entendemos que aqui, essa primeira menção ao servo, nós entendemos que é uma menção ao Messias, aqui em Isaías 53, porque o Antigo Testamento conecta a figura do servo a outros títulos messiânicos também. Olha só Zacarias 3:8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O que Zacarias está falando aqui? Olha,
Os sacerdotes ali, junto com o sumo sacerdote Josué, eles que estão sendo restaurados, colocados aí nessa posição, eles são como que um prenúncio do que vai acontecer quando Deus trazer o seu servo. E aqui, esse servo aqui, ainda que seja com letrinha minúscula, nós sabemos que tem um peso messiânico aqui, o mesmo peso de Isaías. E nós percebemos isso também por conta do título que vem na sequência, que é o renovo, que aparece aí. E renovo, é um broto de árvore, né? Uma mudinha, né? O renovo é um título messiânico, porque diz respeito a um descendente de Davi. Aqui, sendo ali da linhagem davídica, ele restauraria aquela linhagem que acabou sendo cortada por conta de tudo que aconteceu com os judeus, né? Por conta do pecado do povo, do exílio, de tudo que aconteceu. Essa linhagem foi como que interrompida, mas o renovo, né? Esse brotinho ali, ele vai restaurar isso, ele vai restaurar essa linhagem. Então você vê que é uma figura messiânica. É uma figura futura, né, de algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, olhem aí Ezequiel, não precisa colocar aí não, Maurício, vamos abrir a Bíblia. Olhem aí em Ezequiel, capítulo 34. Vejam essa relação, para a gente entender que o servo que é colocado ali é o Messias. Não é Israel, é o Messias. Vejam aí Ezequiel, capítulo 34. Olha só, Ezequiel 34, 23 e 24, olha só. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Aqui quando fala do meu servo Davi, está se referindo ao quem? Ao descendente de Davi. Alguém da linhagem de Davi que vai ser o responsável por essa restauração. Então você vê que é uma figura messiânica. E pode voltar lá para isso. Pode voltar lá para Isaías então, Maurício. Obrigado. Então você percebe aqui, de modo bem resumido do que a gente falou aqui, que quando Isaías introduz aí esse cântico com o servo, falando do meu servo, nós vemos que se trata de alguém que cumpre aquilo que Deus quer, que obedece a Deus, que segue a sua vontade, um título que é elevado, que mostra alguém que é temente a Deus, é um elogio, não uma depreciação da pessoa. Nós vemos que esse título, em outros livros, é associado a outros títulos messiânicos. Então, essa expressãozinha, meu servo, é messiânica também. Então, aqui nós estamos falando de um indivíduo que vai levar isso tudo a cabo, essas promessas e tudo mais a cabo. E, em Isaías 53, a gente percebe que esse servo vai fazer tudo isso dando a sua própria vida. Ou seja, ele vai executar tudo aquilo, servindo a Deus de modo integral, dando a sua própria vida, se sacrificando. Ou seja, o serviço desse indivíduo a Deus, a adoração a Deus, o compromisso dele com Deus é tamanho que ele dá a própria vida. Ele se torna então o servo por excelência. Nós já usamos essa expressão na última vez que estivemos aqui, porque Pedro, lá em 1 Pedro, quando ele fala dos servos para serem sujeitos aos seus senhores, ele cita o servo sofredor que é Jesus, e ele cita Isaías 53. E nós falamos que Jesus se torna o servo por excelência, ou seja, o modelo de servo. E aqui em Isaías 53, nós percebemos que ele se torna, esse personagem, que nós sabemos que é Jesus, ele se torna o servo por excelência porque o compromisso dele com Deus é tamanho, o ministério dele é de tamanha força, de tamanho alcance e de tamanha grandiosidade que ele dá a própria vida pelo povo. Então é alguém sem comparações, é o servo por excelência. Mas o texto continua, né? O que fala-se desse servo aí agora? O texto fala, eis que o meu servo procederá com
prudência. Tem alguma versão diferente aí que vocês têm usado? Porque eu acho que essa tradução, a palavra prudência na língua portuguesa tem um sentido diferente do que, para nós, um sentido diferente do que o texto quer dizer. Tem alguma versão diferente aí? Procederá com sabedoria. Okay. Tem alguma outra versão? Tem algumas versões, as versões mais recentes trazem assim: o meu servo terá êxito. NVT, né? O meu servo terá êxito. O que quer dizer isso? O meu servo procederá com prudência. No português do século 21, quando você lê isso aqui, você pensa o quê? Que Jesus vai ser alguém cuidadoso, né? Não vai tomar vento, vai sempre estar com blusa, né? Não vai tomar garoa, não vai falar coisas indelicadas ou politicamente incorretas, ele vai ser alguém prudente, vai andar no limite de velocidade, né? Porque prudência na nossa cultura tem um peso de tomar cuidado com as coisas. Né? Toma cuidado, seja prudente. A gente fala, essa pessoa foi imprudente. Por quê? Ela fez o que não devia, ela não foi cuidadosa. Só que aqui essa palavra, meu servo procederá com prudência, não tem a ver com cuidado, não é isso. A tradução da Nova Versão Transformadora é uma boa tradução porque resgata o sentido da expressão. O meu servo terá êxito, terá sucesso, ele será bem-sucedido. Porque essa expressãozinha aqui, procederá com prudência, a ideia de prudência, sabedoria, qual que é a ideia aqui? É uma tradução legítima, a palavra significa isso. Mas é uma palavra que contempla mais do que só o cuidado, só o pensamento de algo. A ideia é a seguinte, é uma palavra que ela contempla algo que você faz antes e o resultado daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa que obedece, uma pessoa que emprega a sabedoria em um projeto, você espera que ela seja bem-sucedida ou má-sucedida? Bem-sucedida. E é essa a ideia aqui. Por isso que fala ali de procederá com prudência. Essa prudência é uma sabedoria associada ao sucesso, ao êxito. Olha só onde isso aparece. Vejam, por exemplo, abre aí pra gente, Maurício. Vamos ver alguns textos aí para isso entrar na nossa cabeça. 1 Samuel 18:5. Veja aí essa ideia. A ideia, vou resumir aqui para vocês, eu fiz um parágrafo aqui, ó. A ideia é que ao agir com sabedoria, diligência e atenção, o resultado esperado é o sucesso, a prosperidade e o êxito. Logo, o sucesso é a consequência do foco e do compromisso do servo do Senhor. Então aqui, por isso que a NVT colocou terá êxito, por quê? Porque é o resultado esperado. É uma metonímia. O que é uma metonímia? É um recurso literário onde você pega, às vezes, o efeito de algo por a sua causa, ou a causa pelo efeito, a parte pelo todo. Então, por exemplo, um exemplo de metonímia. Existem vários tipos, mas não é o daqui, mas só para vocês entenderem o que é isso. Se eu digo assim, hoje eu li Machado de Assis. Vocês vão saber que eu não li uma pessoa, eu não li o indivíduo, eu li as obras do Machado de Assis. Por exemplo, eles devem crer em Moisés. É crer na lei de Moisés, naquilo que Moisés escreveu. Isso é uma metonímia. Mas existem vários tipos de metonímia. E aqui é uma metonímia também. A partir do efeito ou da causa, né, o sucesso em relação à sabedoria, ele pega uma parte disso e tudo vem junto. É uma coisa atrelada, é tudo. É o resultado completo. Tanto o durante como o resultado esperado. É tudo. Então, quando eu falo meu servo vai girar com prudência, é isso. Olha, ele vai ser alguém sábio, obediente, dedicado. E o resultado disso vai ser o êxito. Ele vai ser próspero naquilo que ele vai fazer. Então, olha essa ideia aí em 1 Samuel 18:5. Olha só. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Veja aqui, com prudência. Maurício, vá para o 14 agora. Olha só. Davi lograva a mesma palavrinha. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos,
pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Então, prudência aqui é associada ao planejamento, à execução sábia dos empreendimentos militares de Davi. E isso garantia para Davi o sucesso. Veja também Josué 1,7, Maurício. Vamos entender essa expressão aí. Eu não sei vocês, mas quando eu leio essa expressão em português, o meu servo procederá com prudência, não vem na nossa mente isso daqui. Na minha mente, nunca veio uma ideia dessa. Porque a nossa tradução não comporta o significado completo. Então, os tradutores, quais as opções que os tradutores têm? Colocar uma notinha de rodapé ali explicando, ou fazer como a NVT, pegar o sentido final, a ideia final da metonímia, desse recurso literário, que é falar de sucesso. Olha só Josué 1, 7 e 8, um texto conhecido, olha só. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui em Josué é interessante a gente notar que há uma relação de prosperidade, de sucesso, com atenção ao quê? O que Josué tinha que estar atento para que ele tivesse sucesso? O que devia estar sempre na mente de Josué? As ordens de Deus. Então, se ele seguisse aquilo de maneira diligente, ele ia ter sucesso, êxito. Então, essa é a ideia aqui. Outro texto, Deuteronômio 29, 9. Onde a gente vê de novo a ideia de prosperidade mediante a obediência. E esse é um conceito importante, porque nós falamos que o servo é alguém que obedece a Deus, não é? Ele é alguém que se submete a Deus, esse é o servo. O Senhor manda, o servo cumpre. E o servo messiânico, ele obedece tudo que é deixado pelo seu Senhor na mão dele. Ele obedece, segue à risca aquilo que é estipulado e por isso ele tem sucesso. Olha só, Deuteronômio 29, 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo o quanto fizerdes. Então veja aí a associação de observar, de você ser atento, diligente naquilo, ou nas nossas traduções, né, fazer algo com prudência, nesse sentido aqui, e então ter sucesso. E o último texto, para a gente fechar essa ideia, Daniel 9,13. Estão entendendo? Estão conseguindo pegar essa relação? Está ficando claro para vocês? Daniel 9,13. Olha só, aqui ó. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Onde está a palavrinha que nós estamos estudando aí? Nesse texto. Onde vocês acham que está? Pensa aí no conceito, diligência, você se envolver naquilo com sabedoria, com atenção, foco, para que você tenha sucesso. Onde está aí? Essa aí a nossa tradução não deixou tão claro como nas outras. Onde a gente vê essa palavrinha sendo empregada aí? Onde? Aplicarmos? É isso aí. Então, nos aplicarmos à tua verdade. É a ideia de você colocar esforço, dedicação naquilo. E isso certamente reverteria o quadro de penúria que o povo vivia, né, por conta dos pecados de idolatria deles e tudo mais, por eles terem abandonado a Deus. Então é esse o conceito, obrigado Maurício, pode voltar lá para Isaías. É esse o conceito que a palavrinha prudência aí carrega. Então eu vou ler de novo. A ideia é que ao agir com sabedoria, diligência e atenção, o resultado esperado é o sucesso, a prosperidade e o êxito. Logo, o sucesso é a consequência do foco e do compromisso do servo do Senhor.
Ou seja, esse personagem que aparece aqui, que nós sabemos que é Jesus, ele é alguém integralmente compromissado, ele é alguém que obedece completamente às orientações do seu Senhor e por isso ele tem sucesso. A obra dele vai ser completa, ele vai ter êxito, vai ter prosperidade naquilo que ele faz. Faz sentido para vocês isso? Deu para conectar aí as pontas? Ok. Agora vamos levar essa realidade para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus indo de uma cidade para outra, realizando milagres aqui e ali, pregando aqui e ali, falando, olha, agora é a hora de eu ir para Jerusalém, olha, agora é a hora da gente ir para aquela cidade, olha, eu falo isso por causa disso. A gente lembra, quando a gente olha para esse quadro todo, a gente lembra que Jesus várias vezes falou que qual era o grande alvo dele, qual era o grande objetivo dele. Tudo que ele fazia por quê? Porque dava na telha dele? Ele falava, o que Jesus vivia falando? Que ele fazia a vontade do Pai. Então a gente percebe, a partir dessa palavrinha ali, prudência, quando a gente associa ela ao ministério de Jesus, já que é de Jesus que o texto está falando, nós sabemos, o Novo Testamento fala para nós isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente percebe que Jesus não dava passos impensados no seu ministério. Jesus não fazia coisas no impulso, Jesus não fazia coisas impensadas, Jesus seguia rigorosamente um plano que havia sido instituído por Deus. Ele, como servo, se sujeitava absolutamente ao seu Senhor. Então, Deus determinou isso, ok, então eu vou fazer isso. Deus mandou fazer isso, ok, então o Pai, eu vou me sujeitar ao Pai e vou cumprir isso. Então a gente vê que essa prudência que é colocada aqui, ela mostra o sucesso da obra de Jesus, por quê? Porque foi uma submissão completa, uma obediência completa. Vários textos mostram isso. Por exemplo, Maurício, coloca aí para nós, João 6,38. João 6,38. A gente vai ver 3 textos de João aí, rapidinho. João 6,38. Olha só. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aí talvez alguém pense assim, mas Jesus não é Deus, e como que o Pai tem uma vontade, o Filho tem outra? Não. Nós não entendemos como são essas relações da Trindade, mas nós sabemos que cada pessoa da Trindade desempenha uma função, e a função do Filho foi se submeter ao plano do Pai. Isso, nós vamos até aí. Como isso se processa dentro da mente divina, nós não sabemos, mas o Pai determinou um plano e o Filho cumpriu esse plano. Pergunta, quando que esse plano foi determinado? Quando que o plano que Jesus está executando aqui foi determinado pelo Pai? Em que momento da história? Quando Adão e Eva pecaram? Aí Deus falou, opa, agora é a hora da gente fazer aqui um arranjo, porque não esperava por isso. Foi quando Satanás caiu, a gente nem sabe quando foi isso, né? Mas quando Satanás caiu, falou, ixi. Quando é que foi que esse plano foi escrito, foi traçado? Antes da fundação do mundo. Pedro fala isso, não é? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano de redenção que Jesus está cumprindo como Filho de Deus foi escrito muito antes da criação, muito antes. E Jesus se submete integralmente a esse plano, como servo que é. Veja aí também João 8:29. Vai para João 8, por favor, Maurício. Não, é o capítulo 8. João 8:29. Isso. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mais um texto, João 14:31. João 14:31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. De novo, a ênfase. Eu faço aquilo que o Pai determinou. E uma última referência de Lucas 22:42. Que essa referência, para mim, é uma das que deixam mais claro, que deixa mais claro
a submissão de Jesus ao plano do Pai, o que trouxe para Jesus um custo altíssimo. E lembra, como que o servo mostra o seu compromisso integral lá em Isaías? Ele dá a vida pelo povo. E em Lucas 22 a gente percebe isso daí, ó. Lucas 22, 42. Então, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. O que Jesus experimentaria nesse cálice aí? Seria um cálice docinho ou um cálice amargo? Um cálice gostoso, aquele suquinho legal, né? Não. Cálice amargo, pesado. Cálice da morte, da ira de Deus contra o pecado. Ele experimentaria esse cálice aí. E Jesus sabe do sofrimento que ele vai passar. Jesus, mais do que ninguém, sabia de Isaías 53 e sabia que ele seria moído pelas nossas transgressões. Ele sabia disso. E ele sabia que isso tinha um peso amargo. Mas ele fala: Senhor, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. O plano não coube a mim, o plano coube ao Senhor. A minha vontade é executar a vontade do Senhor, ainda que isso pese para mim. Esse cálice é um cálice amargo, esse cálice é um cálice duro de beber, mas a minha vida, o meu compromisso como servo é entregar a minha vida de modo completo pelos outros, pelos pecadores. E aqui a gente vê então a essa submissão de Jesus ao plano de Deus, esse plano traçado pelo Pai. E Jesus teve sucesso nisso. Deu certo. O sacrifício de Jesus deu certo. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Aliás, talvez nós até estivéssemos aqui, mas o problema seria que quando nós fechássemos os olhos, nós continuaríamos com um problema bem grande. Um problema eterno e infinito, que é a nossa culpa. Mas nós sabemos que a submissão de Jesus ao plano de Deus deu certo porque Deus ressuscitou a Cristo, confirmando, a dívida está paga. Agora está tudo tranquilo. Quem crê em Cristo tem a sua dívida paga. Então, de fato, a prudência de Isaías 53, essa diligência, essa sabedoria, essa submissão, essa obediência, levou ao sucesso. E na sequência do texto, a gente percebe isso. Volta lá. Obrigado, Maurício. Já está aí já. Então, eis que o meu servo procederá com prudência. E o que vai acontecer? Ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Você percebe que o sucesso do servo, desse servo sofredor, é real por conta dos verbos que aparecem ali, das palavras que aparecem ali. Alguns, eu acho que é forçação de barra, ok? Mas alguns olham para esses 3 verbos aqui e associam cada um desses verbos às etapas do que é chamado de a exaltação de Cristo. Então, a primeira etapa aqui, a primeira exaltação é a ressurreição de Jesus. Ali, a elevação é a ascensão de Jesus. E o fato dele ser muito sublime, né? Aqui é também uma expressão de alguém que é exaltado. Essa seria a terceira etapa, que é a entronização de Jesus. Agora Jesus está à direita do Pai. Então, seria ressurreição, ascensão e entronização. Eu acho forçado. Eu acho que isso daí não... É você pegar o sentido da passagem e você querer fazer uma conexão que eu acho que Isaías não pensou e o Novo Testamento não faz. Né? Por que eu acho isso? Bom, geralmente, é importante vocês saberem isso. Geralmente as pessoas procuram dar significados para a Bíblia baseado em números, repetições e coisas do tipo. Então, por exemplo, ali você tem 3 verbos, ou 3 palavras ali que denotam exaltação, certo? Então você vai ter que procurar no Novo Testamento alguma coisa que tenha a ver com 3 e Jesus. Aí você fala, bom, não pode ser a Trindade, porque o servo não é a Trindade, 3 já não dá. E o que tem mais 3? Jesus ressuscitou, foi aos céus e foi entronizado. Pronto, 3 casou, então é isso. Isso é forçar, você não pode fazer isso, a gente não tem autorização para fazer isso. Quando essas relações são feitas, essas relações sutis são feitas, o Novo Testamento deixa isso claro para a gente. Fala, como disse Isaías, mas não é o que acontece. Nós não temos essa relação direta aqui.
Mas eu acredito que o principal golpe aí nessa interpretação é que na mentalidade, não só na mentalidade judaica, na nossa língua também, quando nós repetimos algo, nós queremos enfatizar alguma coisa. Por exemplo, eu digo assim: irmãos, hoje eu estou triste, angustiado, pesaroso. Significa o quê? Que a minha alma está triste, meu espírito está angustiado e minha carne está pesarosa? Não, significa o quê? Tá tudo, eu estou muito triste, eu estou muito abatido, estou assim, é uma ênfase que eu estou dando. E essa repetição aqui, com esses sinônimos, exaltado, elevado, muito sublime, que é também uma expressão de exaltação, esses sinônimos parecem enfatizar o sucesso e a posição privilegiada que o servo vai ocupar. Ele foi tão bem sucedido, ele executou a sua tarefa tão bem, sem nada para pontuar, foi 100% de aproveitamento ali, que a posição dele é elevadíssima. Tanto que a NVT, tem a NVT aí, Erickson? Lê para a gente, por favor, como ela terminou esse versículo. Eis que meu servo terá êxito, né? Como que ela terminou? Eu acho que ela colocou uma palavra só. É o 52:13. Será muito exaltado. Pegou o sentido da repetição, mas eu acho que matou a força. Ficou fraquinho. Ficou fraquinho, né? Aí eu falei: irmãos, eu estou muito triste. Ou, irmãos, eu estou muito alegre. Agora é diferente de eu falar: irmãos, eu estou jubiloso, estou saltitante, Você enfatiza, né? E a ideia é enfatizar aqui. Então a NVT captou o sentido, mas ela matou a força. Então a gente escolhe com qual a gente fica. Eu prefiro ficar com essa. Eu acho que eu fico com metade da NVT, esse versículo, eu fico com metade da NVT e metade da ARA. O que vocês acham de fazer um mix aí? Tem uma Bíblia que falam que fizeram mais ou menos isso daí. Eu acho que é a Bíblia Thompson, se não me engano. Uma vez eu ouvi uma história assim, de que eles queriam uma nova tradução, mas eles não queriam pagar os royalties das outras traduções. Então eles meio que fizeram um recorte e misturaram tudo. Não sei se é verdade, pode ser fake news, eu ouvi isso uma vez, nunca conferi. Mas acho que a gente pode fazer isso aqui. Tá? Então seria assim: eis que o meu servo terá êxito, será exaltado e elevado e será muito sublime, enfatizando aí a glória, o sucesso da missão. Né? E olha só que interessante, a gente percebe que esses termos, né, exaltado, elevado e sublime, são termos que descrevem o próprio Deus, inclusive em Isaías. Por exemplo, Isaías 6:1. Maurício, vai aí pra gente, por favor. Isaías 6:1. É a visão que Isaías tem do trono de Deus. E se vocês se lembrarem, Isaías fala que ele vê Deus em um alto e sublime... Aqui, ó. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Outro versículo aí que fala desses termos também, Isaías 33:10. Vejam que essas expressões dentro de Isaías, elas fazem algumas associações, parece que elas vão amarrando a coisa. Isaías 33:10. Agora levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Você vê de novo isso daí. E mais um versículo aí só, o 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime. Por que aqui está com caixa alta aqui? Por que aqui está maiúscula? Porque é um título, não é? É uma qualidade, é uma qualidade que se torna um título de alguém. De quem? De Deus. Olha só. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo, o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Então você percebe que esses termos são aplicados ao próprio Deus. Não me parece exagero quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que Jesus agora está à destra do Pai, nós entendermos que essa ênfase na exaltação, no sucesso, na posição de autoridade, quando Jesus é colocado ao lado do Pai, à destra do Pai, como falando, ele agora está, é claro que ele desfruta, ou que
Ele tem uma autoridade divina, ele é Deus. E agora ele, como filho de Deus, o pai, na função de pai, entroniza o filho ali e dá autoridade completa ao filho. Tanto que a gente vê, por exemplo, Jesus falando em Mateus 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vamos ler aí um texto a respeito disso. Veja Efésios 1, 20, olha só. Essa posição privilegiada de autoridade, de destaque, de soberania que o servo é colocado, é uma posição que é desfrutada pelo próprio Deus. Então, quando o servo desfruta disso, a gente vê no Novo Testamento que Jesus agora desfruta dessa posição, entronizado, colocado ali ao lado de Deus, regendo tudo. Efésios 1, 20 até o 23, olha só. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita. Sentar à direita é uma expressão de autoridade, de poder, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, existe alguém que tem uma posição mais privilegiada do que Jesus? Não. E a gente vê desde Isaías 53 que essa posição privilegiada já estava garantida e enfatizada. Ele será realmente alguém que será colocado em uma alta posição. O sucesso da missão dele será tamanho que ele terá uma autoridade completa, um privilégio absoluto. E a gente vê Jesus desfrutando disso daí. Agora, é importante a gente lembrar, né? Quando a gente fala de o Pai dar toda a autoridade a Jesus, às vezes pode confundir um pouquinho a nossa mente, pensando assim, mas Jesus não é Deus, então ele não tinha autoridade, ele não tinha controle, ele não tinha soberania. De novo, lembre, cada pessoa da Trindade desempenha uma função. Foi o Pai que escreveu o plano, foi o Filho que executou o plano e morreu. E cabe ao Pai entregar essa autoridade ao Filho, mostrar, olha, ele realmente é aquele que executou essa tarefa, ele é o servo e agora ele deve ser adorado, ele desfruta dessa posição pela obra dele também, pelo que ele fez em prol dos pecadores. Então, esse ganho de autoridade não significa que Jesus não tinha poder, mas são aquelas funções da Trindade. Tanto que no final da história, nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, não precisa abrir, não, Maurício, depois vocês podem ver em casa, em 1 Coríntios 15, nós vemos algo muito legal, que quando todos os inimigos de Jesus forem derrotados, e o reino for finalmente estabelecido ali de modo completo, Paulo fala que o Filho entregará o reino ao Pai. Ou seja, agora, hoje Jesus está entronizado à destra do Pai, ele é soberano ali, ele tem essa posição privilegiada, mas os inimigos todos ainda não foram derrotados, mas um dia serão. E quando isso acontecer, então, tudo terminado, a história terminada, então o Filho vai entregar tudo ao Pai. Mas o Pai já não era dono de tudo? É dono de tudo, mas é a questão das funções da Trindade, o que cada pessoa da Trindade desempenha. E é muito bonito ver isso, essa sujeição do Filho ao Pai, até nisso. Pai, eu estou te entregando aquilo que o Senhor me deu. O reino está estabelecido. Os inimigos foram todos derrotados. Eu estou entregando para o Senhor agora tudo que eu precisava entregar está aqui. De novo, a gente vê a sujeição de alguém que tem uma posição elevadíssima, mas que se submete ao plano do Pai. E o fato de Jesus desfrutar dessa posição elevada tem uma aplicação muito prática para nós. Maurício, abre aí, por favor, em Efésios 4. Efésios 4:8. A gente percebe que, por Cristo ocupar essa posição privilegiada, de exaltação, de glória, né, completa, a gente percebe que a igreja agora recebe dons. Olha só, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aqui o pessoal pensa que é o inferno, né? Que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, ou seja, tem o céu, a terra e as regiões inferiores, que é o inferno. Não é isso que o texto fala. Quando fala regiões inferiores da terra, é a terra. Está falando aqui dessa realidade aqui. Então ele desceu aqui à terra, morreu, mas aí fala, ó, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E qual é o resultado disso? 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lá no versículo 10 ele fala, olha, quando Jesus conquistou essa vitória, o espólio dessa vitória foi ele conceder presentes aos homens. Então ele veio, conquistou essa vitória, subiu. Nessa posição privilegiada, o que aconteceu? Agora ele distribui dons. Que dons? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Então a gente vê que essa posição que Cristo ocupa hoje, entronizado ali ao lado de Deus Pai, é algo muito próximo de nós. Se nós temos pastores e evangelistas hoje, é por conta dessa realidade aqui. Uma realidade já prenunciada em Isaías 53. Mas para a gente terminar por aqui, vamos abrir aí rapidamente em Filipenses 2. Abre aí, por favor, Marcos. Por quê? Porque em Filipenses 2, nós vemos essa realidade mista da obra de Cristo. Que Jesus é servo, mas que ele foi colocado numa posição de superioridade, de glória. Em Filipenses 2, Paulo coloca essas duas coisas juntas. E é uma linguagem que nos lembra muito Isaías. Não sei se Paulo estava com Isaías 53 em mente. Acho que não. Mas o modo como a coisa é construída, a gente que está estudando agora, fica muito claro para a gente. Olha só. Filipenses 2, 5. É o 5? É o 5. A partir do 5. Olha só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A gente está falando do servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E uma morte particular, morte de cruz. Note, a kenosis, que é a palavrinha que aparece ali quando fala de se esvaziou, é o autoesvaziamento de Cristo. Muita gente pensa que Jesus deixou de ser Deus. Jesus, não sou mais onisciente. Não, não é isso. Aqui, se esvaziar significa justamente assumir a forma de servo, ou seja, adicionar algo, não é perder algo, é adicionar algo. Jesus, antes da encarnação, ele não era humano, mas quando ele se encarnou, ele se tornou humano também. É como um rei que ele tem os seus trajes reais ali, e por cima desses trajes reais, ele põe uma roupa simples, humilde. É isso que aconteceu. Não é que ele deixou de ser rei, ou que ele perdeu atributos de rei, não. Ele adicionou a humanidade a si. É isso que o texto está falando. E ele se tornou então servo. Tá? Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Conseguem perceber aqui? Humilhação e exaltação. Essas verdades andando ali lado a lado. E o Salmo 53, né? Isaías 53 vai continuar trabalhando isso daí. Mas essa junção que Paulo faz em Filipenses é muito propícia para esse tópico que nós estamos estudando, porque ele junta essas duas coisas. O Cristo como servo, a humilhação, o sofrimento, mas também a exaltação, essa posição de glória. Então terminamos aí o versículo 13, que era a nossa proposta para hoje. Desse prólogo aqui
do cântico do servo sofredor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Entenderam tudo? Certo? Ok. Estudar isso, gente, é muito importante porque esses tópicos, a relação desses tópicos é muito importante, porque é muito comum hoje nós vemos incrédulos. Sempre existiu na história, né? Mas hoje parece que a mídia tem dado voz a esse pensamento, mídias, redes sociais, né? De que Jesus falhou na sua obra. Jesus era um revolucionário que queria levar paz a todos, mas quando ele morreu, ele falhou. Não deu certo o plano dele. Então ele se tornou apenas um exemplo moral, como um mártir. Mas ele não teve sucesso na obra dele, porque ele queria levar paz e não conseguiu. Ele queria levar amor para as pessoas, mas acabou sendo morto. A morte de Jesus acaba sendo um inconveniente para algumas pessoas. Vocês já ouviram isso? Isso é comum às vezes, as pessoas pensam isso. Jesus é um exemplo, mas vejam, mataram até Jesus. Assim como mataram, sei lá, como que chama o cara dos Beatles lá, que morreu? O John Lennon, né? Mataram o John Lennon, mataram o John Lennon lá. Mataram o John Lennon? Foi ele que... Isso daí. Levou um tiro, né? Mataram, ele queria paz ao mundo, né? Você vai ver, tudo é lindo, tal. Levou um tiro a um John Lennon do século I. Então as pessoas pensam que a morte de Jesus foi uma falha no projeto. Mas quando a gente olha para Isaías 53, a gente vê o quê? Não foi uma falha. Fazia parte do plano. Então o plano foi extremamente bem sucedido. Deu certo. Essa era a ideia. Que Jesus morresse. Aí depois ressuscitasse, claro, como o próprio Isaías 53 já fala, né? Mas nós não podemos nos iludir com isso. O próprio Jesus, em João 12, 27, ele fala o porquê ele veio. Ele tem isso muito claro, ele sabe do porquê ele estava aqui. E o seu sofrimento estava envolvido nisso, sem dúvida alguma. E a gente precisa tomar cuidado também para não termos as expectativas dos discípulos, que eu mencionei para vocês. Eles tinham uma expectativa um pouco deformada, que não contemplava o sofrimento do servo, o servo messiânico. Os discípulos lá em Lucas 24, eles estão andando com Jesus ali, e eles estão abatidos, eles falam, olha, a gente está triste porque Jesus, ele era alguém poderoso em palavras, profeta, ele morreu e está aí. E aí Jesus fala, vocês não sabem que ele tinha que padecer? Ele precisava disso para que se cumprisse a Escritura? Os discípulos não percebiam isso. Então nós como crentes temos a responsabilidade de conhecer a Bíblia com profundidade para entender qual é o ministério hoje de Jesus. Como Jesus quais são as profecias referentes ao que Jesus vai fazer ainda, para que as nossas expectativas não sejam frustradas, né? E uma última aplicação para nós aqui, que é muito legal ver isso em Isaías 53, é que o texto começa com exaltação e glória, não é? Só que ele começa com exaltação e glória, e se vocês olharem os últimos versículos, lá os versículos 11 e 12, ele termina com exaltação e glória. Nós gostaríamos que fosse uma linha reta, não é? Da exaltação e glória para exaltação e glória. Mas a questão é que faz assim, não é? Tem um vale aqui, né? Que eu chamei de o vale do sofrimento. Tem um vale aqui. Fala, vai dar certo, vai correr tudo bem, vai ser exaltado, vai prosperar. Mas tem o vale do sofrimento, que faz parte disso, faz parte da missão. Mas tem o vale do sofrimento até que realmente aquilo que foi prometido se cumpra. Isso é verdade em relação ao ministério de Jesus, à obra de Jesus, mas é realidade também em relação à vida cristã. Nós, como crentes, nós temos promessas de um mundo sem dor, de um mundo sem tristeza. Nós temos essa promessa? No futuro, sim. Nós temos essa promessa agora, de algo que vai acontecer no futuro. Mas daqui até o futuro, por onde nós precisamos passar? Pelo vale do sofrimento. É o que Paulo fala em Romanos, né? Eu tenho para mim que os sofrimentos deste mundo nem se comparam com a glória que há de ser revelada. Tiago fala, né, que nós somos colocados, passamos por provações para depois recebermos a coroa da vida. Então, o sofrimento precede a glória, não tem como passar. Se o nosso mestre foi assim, se com o nosso mestre foi assim, com a gente não vai ser diferente. Quando a gente se converte, a gente não entra direto para a glória, pronto, não sofro mais, acabou, não.
Tem o vale do sofrimento ali. Tem o vale das dificuldades. A gente passa por isso. O Senhor Jesus passou por esse vale. Nós passamos por esse vale também. Agora, se o Senhor Jesus desceu esse vale, mas subiu e chegou lá, qual que é a nossa esperança? Com a gente vai ser igual. Nós vamos passar por esse vale e chegar lá também. Então, Isaías 53 nos lembra não só do sofrimento de Jesus, mas lembra também da sua vitória, que é a nossa vitória também, é a vitória dos crentes. Se isso foi prometido e Jesus teve sucesso, então nós também desfrutaremos disso. Nós também passaremos aí por esse vale, que foi uma vitória conquistada pelo servo. Ele é o servo por excelência, que se sujeitou ao plano de Deus e conquistou para nós a vitória sobre esse vale de sofrimento. E na próxima ocasião nós continuamos aí no versículo 14. Beleza? Certo? Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos por Isaías 53, agradecemos pelo servo sofredor que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque este servo aqui se tornou servo por excelência, se sujeitou ao plano divino até a morte, em nosso lugar. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque Jesus não se torna apenas o nosso modelo de servidão. Nós devemos servir na mesma intensidade, no mesmo compromisso com que Jesus serviu, mas Jesus também se torna, quando vemos desse jeito, alguém digno, Pai, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. O Senhor o colocou acima de todo nome, numa posição elevadíssima. O Senhor deu sucesso, Pai, Ele teve sucesso na obra que o Senhor planejou. E nós somos gratos porque essa obra é a obra da nossa salvação. É por meio do sacrifício do servo, é por meio da sujeição do servo, é por meio da vida do servo que nós temos vida. E é por meio do que Jesus fez que, em meio ao mundo de sofrimento, de morte, de tristeza e de dor, nós temos a certeza de que um dia também desfrutaremos da vitória conquistada por Jesus. Obrigado, Pai, que essas verdades estejam vivas em nossa mente, que isso nos dê força e que isso nos coloque em completa sujeição ao nosso Salvador. Que nós nos coloquemos constantemente diante dEle em humildade e gratidão pelo que Ele fez. É no nome dEle, do servo sofredor, que nós oramos e agradecemos. Amém.